A Vila Sem Nome. Laura era uma fotógrafa independente, conhecida por explorar lugares abandonados e capturar imagens que revelavam o charme e a tristeza do esquecimento. Um dia, enquanto viajava por uma região montanhosa e isolada, encontrou uma estrada de terra que não aparecia em seus mapas. Curiosa, resolveu segui-la, atraída pela possibilidade de encontrar algo diferente. Após uma hora dirigindo, viu no horizonte as casas antigas e mal conservadas de uma vila. Mas algo parecia estranho, não havia nome na placa da entrada, e as casas eram simples demais para qualquer época que ela pudesse reconhecer. Estranhamente, tudo parecia intocado, mas também abandonado ao mesmo tempo, como se o tempo ali tivesse parado. Ao cruzar o portão de ferro que marcava o limite do vilarejo, Laura sentiu um arrepio inexplicável. Ao caminhar pela vila, percebeu algumas janelas e portas semiabertas, mas não havia sinal de vida. Ainda assim, sentia como se estivesse sendo observada. Decidiu tirar algumas fotos, mas notou que, cada vez que olhava pelo visor da câmera, capturava sombras indistintas, como vultos que pareciam se mover na periferia de sua visão. Finalmente, Laura encontrou um pequeno mercadinho. Ao entrar, foi recebida por um homem de aparência muito pálida e olhos fundos, que a olhou com um misto de curiosidade e melancolia. Ela tentou puxar conversa, mas ele se limitou a um sorriso forçado e um aceno de cabeça. Ao perguntar sobre o nome do lugar, ele respondeu vagamente, como se tivesse dificuldade em lembrar. Apenas, estamos aqui, disse ele. Explorando mais a vila, Laura encontrou uma casa de aparência antiga e entrou, atraída pela porta entreaberta. Ao subir as escadas, encontrou um quarto empoeirado com uma cama, uma cadeira de balanço e uma pequena mesa com um diário sobre ela. A capa era de couro antigo, e as páginas já amareladas revelavam anotações feitas à mão, com datas que pareciam de décadas passadas. Curiosa, começou a ler. Nas primeiras páginas, o autor descrevia o cotidiano tranquilo da vila. Mas conforme avançava, as anotações se tornavam mais angustiantes, com palavras de medo e confusão. O autor mencionava que os moradores estavam começando a esquecer coisas simples, o nome do vilarejo, o motivo pelo qual estavam ali, até mesmo seus próprios nomes. A vila nos prende. Quem entra, jamais sai, dizia uma das últimas frases. Laura sentiu um frio percorrer sua espinha ao ler essas palavras. Decidida a ir embora, Laura saiu correndo da casa, tentando chegar ao carro. Mas quando chegou ao portão de ferro da entrada da vila, ele estava trancado. Em pânico, ela tentou forçar o portão, mas era impossível movê-lo. Ao se virar, percebeu que alguns moradores haviam saído de suas casas e a observavam em silêncio, com olhares vazios. Desesperada, começou a correr pela estrada de volta, mas algo inexplicável aconteceu. Após alguns minutos de corrida, ela voltou ao centro da vila, como se a estrada a tivesse trazido de volta. A cada tentativa, era como se o tempo e o espaço se distorcessem, fazendo-a retornar ao mesmo ponto. Dias se passaram, ou pelo menos era o que parecia. Laura tentava manter a sanidade enquanto procurava uma saída, mas a vila não lhe oferecia descanso. Os moradores, cada vez mais pálidos e esquecidos, lhe disseram apenas: esqueça. Aceite. Era como se eles já tivessem se rendido, presos em uma rotina sem fim e sem memória. Na última noite, ao reler o diário, Laura encontrou um aviso final: o último que entra, torna-se o guardião. Percebendo que estava condenada, ela soube que sua única opção seria aceitar a maldição, mantendo-se ali até que alguém como ela, curioso e desavisado, aparecesse. Meses depois, um viajante curioso entrou na vila e viu uma jovem pálida e silenciosa com uma câmera pendurada no pescoço. Sem saber, ele a observou em silêncio, atraído pela estranha presença daquela vila sem nome.